Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o cientista social Cícero Albuquerque, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, e o nosso assunto, os últimos acontecimentos da Lava Jato, das denúncias que foram feitas agora envolvendo, inclusive, o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves. E eu pergunto, qual o futuro do PSDB nesse contexto, professor? Pois é, o PSDB que aparecia como alternativa, né, saiu do dia de ontem, pelo menos, com o envolvimento do seu presidente, que era um paladino da moralidade, né? Saiu chamuscadíssimo. Eu penso que o PSDB se descredenciou como alternativa política. Mas eu penso também, Gorete, que tem uma coisa muito ruim acontecendo no Brasil, porque ela reduz a política a um nível muito elementar. O Brasil está reproduzindo nas últimas 2 décadas a lógica dos democratas e dos republicanos. O PT assumindo um lugar de democrata e o PSDB assumindo um lugar de republicano. Uma reprodução típica de um país colonizado, de uma cena política internacional que não cabe entre nós. Penso que há na história política brasileira, na tradição política brasileira, uma inclinação um pouco mais de centro-esquerda, que o PT não cumpre mais esse papel. O PT não é mais um partido de esquerda no seu ideário, sua essência. E o PSDB não consegue se afirmar como um partido alternativo, como um partido de direita. Até pouco tempo parecia ter sido isso depois desse ataque, assim, porque não é só uma questão de conteúdo político ideológico, é uma questão de conteúdo ético também. De traição à esperança, não é? Exatamente. Que as pessoas que levaram a esperança que levou as pessoas às ruas pelo impeachment, não é? Exato. E aí a gente tem uma cena política hoje no Brasil o seguinte, a direita agregada em torno do PSDB, e o PSDB agora muito fragilizado, o centro-esquerda agregado em torno do PT, e a esquerda sem conseguir se construir como alternativa. Percebe? Isso é um quadro muito confuso. Assim, esse redesenho político que o Brasil viveu nesses últimos 3, 4 anos, o que era uma cena estabelecida esquerda-direita, PSDB, PT, que não correspondia à realidade, mas era uma cena estabelecida assim, agora está tudo embaralhado. A seu ver, qual é a melhor opção, aliás, a menos ruim para o presidente Temer nessa situação? Renúncia, com um mínimo de dignidade. Porque chega uma hora que você não tem mais como insistir. O namoro acabou, aquela moça não lhe quer mais e você vai ficar correndo atrás. A base aliada dele já tem colocado isso desde o primeiro momento. A base aliada dele não merece respeito porque é oportunista. Agora, o fato é que a realidade não aceita mais o Temer. Ele já não tinha aceitação popular, mas ele se segurava em torno de um cargo e de uma dignidade que o cargo dava. Tá, mas isso ele jogou fora também. E não tem sustentação também no Congresso. Não, ele perdeu isso, Gorete. Ele perdeu isso nos meios de comunicação, que davam sustentação, davam mais sustentação do que o Congresso, na verdade, tá certo? Perdeu isso no Congresso e tem perdido isso de forma geral. Assim, não há instituição que dê sustentação ao Temer. O senhor falou, não é, nos meios de comunicação, e o papel da imprensa nesse episódio da Lava Jato e de outros tantos escândalos que tem vivenciado o país atualmente. E vamos falar assim, da grande imprensa e da imprensa alternativa. Da grande imprensa. Da grande imprensa. A grande imprensa cumpriu o papel de chapa branca de forma escandalosa nos últimos tempos. Ela aderiu a um projeto de reformas sociais, tá certo? E de organização econômica, um projeto de mobilização econômica, muitas vezes em função dos interesses dos grupos financeiros que ela representa. Tá? Porque a imprensa não é a representação da opinião pública, infelizmente a grande imprensa não é a representação da opinião pública. Aliás, há um texto, desculpa de novo fazer uma indicação, e de novo de um mesmo autor, um texto chamado Formação de Opinião Pública, salvo engano, um sujeito chamado Norbert Elias, que ele faz uma comparação sobre a formação da opinião pública na Alemanha e a formação da opinião pública na Inglaterra, e é um texto obrigatório para quem quer entender esse processo, tá? Mas a imprensa, ela representa grandes grupos econômicos, a grande imprensa, ela representa grandes grupos econômicos, interesses econômicos de particulares, não da maior parte do povo. E assim, que é um desserviço, porque ela é uma concessão pública para prestar informação de forma plural, né? E não tem sido de forma plural. Pois entendeu? Eu vejo nesse contexto, o pacto da Fiesp não deveria estar na mobilização agora?
pela decência na política, contra a corrupção, porque essa foi a forma, as palavras de ordem para apoiar a mobilização popular? Mas, na verdade, essas palavras de ordem elas não correspondiam à realidade. Na verdade, o que a Fiesp queria era a reforma trabalhista, era a reforma da Previdência, isso era o que a Fiesp queria, e a privatização de setores estratégicos da economia. Ora, essa era a estratégia da Fiesp. A Fiesp não foi para as ruas em nome da ética, tá? Só se a gente não quiser ver a realidade, né? A Fiesp foi para a rua em nome dos interesses particulares de um grupo da economia brasileira. A grande economia, assim, de São Paulo especialmente, mas da indústria e do capitalismo brasileiro. Assim, nesse aspecto, não pode cobrar da Fiesp isso, porque o pato tinha outro fim. As pessoas é que não compreenderam o fim do pato. Assim, estabelecido o governo Temer, as coisas vieram à tona, ficou evidente. Hoje, além do que pesa contra o presidente Temer, não é, o que atinge a governabilidade dele? Acho que o grande evento é falta de autoridade política e autoridade moral e falta de apoio social. Porque no pior momento da crise do Mensalão, o Lula estava descredenciado do ponto de vista ético, moral, estava implicado, o PT todo envolvido, mas o Lula tinha apoio social. Quando havia uma crise maior, ele ia para as ruas e as pessoas respondiam porque a economia ia bem, porque não tinha desemprego, porque os programas sociais davam sustentação. O presidente Temer não tem capital político nenhum, Gorete. E não é possível, olha, se a gente pensar, a democracia tem que ser sempre a vontade da maioria. A gente pode ser 51 a 49, mas 51 é a maioria. Tá? 49 vai aprender a conviver com a maioria, 51 vai aprender a respeitar a opinião da minoria, mas não é isso que nós estamos vivendo. Um presidente que tem 5%, 6%, 7% de aprovação, que tinha, é a inversão da lógica da democracia, chega a ser uma ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura jurídica, midiática e política, travestida de democracia no Brasil nesse momento. E eu sei que falar de ditadura é muito delicado, porque algumas pessoas alimentam esse tipo de ideia. Tá? E eu não estou falando da ditadura no sentido da violência policial, não é nesse sentido, mas eu estou falando da ditadura no sentido de que a maioria não está representada e a maioria não está se sentindo representada. Que essa é uma outra coisa importante. Uhum. Nesse sentido, eleições gerais seria a saída para o país? Penso que é uma saída a curto prazo, para que a gente possa recomeçar um processo de reconstrução de uma normalidade política e de uma confiança social. E aí a gente precisa ter atenção, porque nós não podemos repetir os erros. Não é possível, Gorete, aí, porque a gente não aprenda nada com os erros que a gente cometeu até aqui. Tá? O escândalo da Friboi, ela passa por uma questão fundamental, é a relação de uma empresa, como de outras, como assim da Odebrecht, com o Estado brasileiro. Os governos Lula e Dilma precisam fazer uma meia-culpa pública dos erros que cometeram nesse campo. E são erros inventados pelos governos Lula e Dilma? Não, são erros que já vinham sendo praticados antes. Que deram continuidade. Mas que eles deram continuidade. BNDES. O BNDES. Uma mãe. A linha que o governo Lula estabeleceu de desenvolvimentismo é uma linha fundamental, resgata um princípio lá de Celso Furtado nos anos 60. O Brasil tem que ter um projeto. Mas, ora, essa linha desenvolvimentista ela não pode ser construída de forma a ignorar os princípios éticos e morais e a justiça na distribuição dos recursos públicos. Penso que nós estamos vivendo um momento importante, nós precisamos ter aprendido com os erros, nós não podemos sair por aí elegendo de qualquer forma, e nós não podemos assim, cair na armadilha de viver aventuras. A política é feita por políticos. Tá? Eu não posso pedir para que um camarada que dirija ônibus para que seja centroavante da seleção, ou vice-versa, cada um no seu lugar, cumprindo papéis sociais importantes, os dois são muito importantes. Agora, a política é feita por políticos. Mas o Brasil está numa situação difícil, porque mesmo na vacância originada pela renúncia do presidente Temer, quem está na linha sucessória é o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara está, não é, para responder também. Esse cidadão está implicado, e esse Exatamente. Cidadão tem uma coisa muito grave, porque ele é um cidadão jovem. Assim, é outra coisa fundamental, não são as aparências de juventude que garantem que o sujeito tem um conteúdo bacana. O Rodrigo é um rapaz da nova geração da política, praticamente, Rodrigo Maia, com os sim. vícios da velha geração da política. Entendeu? E aí isso é uma coisa muito triste, o Aécio nos diz que a renovação da política não foi para o melhor. O Tancredo era infinitamente melhor do que o Aécio. Saudades do Tancredo. De Ulisses. De Ulisses. Saudade de uma geração de políticos que tinham
que tinham princípios, que tinham posições, que se apresentavam. As novas gerações, infelizmente, têm decepcionado. E eu não sou um conservador, não. Bem, vamos ter esperança de que tudo isso vai levar o país a virar uma página e se reconstruir. Não é isso, professor? E eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Agradeço a você também pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.